Fala, meus queridos. Hoje a gente vai falar se dá para viver de renda com fundos imobiliários. Hoje eu vou fazer a conta aqui na sua frente para você ver e comparar os fundos imobiliários, quais existem, se é melhor investir em imóvel físico, se é melhor investir em fundos imobiliários, se dá para de fato viver de renda com isso, como que você faz esse cálculo. Vou te mostrar tudo aqui na prática. Um cálculo real, né, considerando a inflação, como analisar um fundo e ver se vale a pena, né? Porque depende do seu perfil de investidor, depende do seu nível de aceitação de risco, também depende de quanto tempo você tem no mercado para você entender os benefícios de fundos imobiliários e também os malefícios, né? O que vem, qual o ônus disso. E no final do vídeo eu vou mostrar um site muito incrível para você analisar os fundos imobiliários, para você poder ler o relatório mensal deles, saber em que tipo de imóveis que eles estão investindo, que tipo de fundo que é, a taxa de administração, qual que é o preço sobre o valor patrimonial, quanto que ele está pagando de dividendos, e tudo isso eu vou mostrar aqui nesse vídeo para vocês, beleza? Bem rapidão. E eu vou mostrar quanto você precisa investir para ter 10 mil reais por mês, para ter 15 mil reais por mês, como você achar os fundos imobiliários mais interessantes que fazem mais sentido para sua carteira. E já começando o nosso conteúdo, se a gente fosse simplificar bastante aqui, você pode dizer que os fundos imobiliários na média estão pagando em torno de 1% ao mês de dividendos, né? Ou seja, se você colocar 100 reais, você vai estar recebendo R$ 1 por mês isento de imposto de renda. Se você colocar R$ 1.000, você vai estar recebendo R$ 10 todo mês. Se você investir 10 mil reais, você vai estar recebendo R$ 100 por mês e assim você vai seguindo a sua conta. Então, se você quer receber 10 mil reais por mês, você coloca aqui 10 mil, você coloca 1, que é o seu investimento, né, o seu retorno mensal, você coloca N, que é o infinito, e você coloca o seu presente. Então, se você quer receber 10 mil reais, você tem que ter R$ 1 milhão investido em fundos imobiliários para receber esse valor isento. Você vai receber 10 mil reais isento na sua conta. Sem precisar se preocupar com o inquilino, né? De uma forma bem rápida, você vai estar recebendo esse retorno. Mas aí tem uma coisa que você tem que se atentar antes. A gente tem que considerar o imposto de renda nesse cálculo, porque se você quer viver de renda, você não quer se interessar se está tendo inflação, se não está. Então a gente pode considerar uma inflação de 0,3% ao mês. Se você considerar uma inflação de 0,3% ao mês, no ano a gente teria uma inflação de 3,6%, 3,7%, que é basicamente o que a gente tem do IPCA anual. Então, na prática, isso significa que a gente teria, na verdade, 0,7% ao mês de rendimento real. Ou seja, o seu investimento estaria rendendo 0,7% por mês acima da inflação. E isso muda um pouco nossos cálculos, porque agora você tem que colocar 0,7 aqui na sua taxa de retorno mensal, 9,999, que é o infinito, que é 900 meses, 900 mil meses, e aí você coloca os 10 mil que você quer receber mensalmente. E aí, no presente, você teria que ter investido R$ 1.428.000 para você realmente ter esse poder de compra de R$ 10.000 atualizado pela inflação. E aqui, ó, para você ter esses R$ 10.000, você precisaria de cerca de R$ 1.433.000 investidos para você ter esses R$ 10.000 em valor real na sua conta. Ou seja, o IPCA vai estar lá subindo, a inflação vai estar comendo solta e o seu dinheiro vai estar lá rendendo acima da inflação. E eu já fiz a conta aqui, se você quisesse ter R$ 15.000 na sua conta por mês, né, em real, desconsiderando a inflação já, você precisaria ter 2,14 milhões investidos, né? Isento de imposto de renda, porque no fundo imobiliário você não paga o imposto de renda sobre o seu aluguel, só sobre o ganho de capital. E aí, para você saber se faz sentido você ter fundos imobiliários na sua carteira, você precisa lembrar que os fundos imobiliários eles são obrigados a distribuir 95% do lucro deles, que eles obtêm, para os acionistas, né, para os cotistas. Porque eles não podem acumular para crescer, eles têm que redistribuir isso por causa de um regulamento, né? Eles são obrigados a fazer isso. Então você percebe que se você distribuir 95% do seu lucro, você não tem muita coisa para crescer. Então os fundos imobiliários eles são bem parados assim, se eles não pegam o capital dos acionistas, né, dos cotistas, eles são bem estagnados. Eles só ficam com aqueles aluguéis que eles têm, com os prédios que eles já têm, e aí só ficam, né, atualizando o prédio, fazendo uma reforma ou outra, mas eles não conseguem crescer muito. Então não é uma coisa que vai crescer muito o seu capital. Ele só vai te pagar esse retorno mensal, né, do aluguel, e também tem a valorização do imóvel. Mas não é uma coisa igual um imóvel físico, por exemplo. Você compra em um bairro que vai crescer, que vai asfaltar, e depois de 5 anos você vai lá e vende por 3 vezes o valor que você pagou. Isso geralmente não acontece em fundos imobiliários. É bem difícil você ter uma valorização dessa. Você geralmente tem mais a renda vindo dos aluguéis de fato, né, desse pagamento mensal que eles têm, do que realmente um crescimento do capital. Então, eles são uma renda mais estável do que sobre um crescimento de patrimônio. E é por isso que eu, na minha carteira, não invisto muito em fundos imobiliários. Mas eu acredito que, por exemplo, para meus pais que gostam muito de investir em imóveis, eu acho mais interessante você investir em fundos imobiliários do que em casas físicas. Pô, Cauê, por que você gosta mais de fundos imobiliários do que imóvel físico? Várias coisas. A taxa de administração é muito mais baixa. Se você pegar um imóvel físico e tentar colocar numa administradora, né, numa imobiliária, eles vão cobrar 10% do valor do aluguel. Né? Isso é muita coisa. E fora que às vezes eles nem cuidam tão bem do seu imóvel como você mesmo cuidaria. A taxa de administração de fundos imobiliários ela é muito baixa, coisa de 0,2% ao ano, né? Não é muita coisa assim do seu patrimônio.
você não vai ter dor de cabeça com inquilino. Como você tem uma diversificação muito maior dos imóveis, né? Porque em fundo imobiliário, geralmente, você tem vários imóveis, né? 15 imóveis, 10 imóveis, 20 imóveis em vários estados, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais. Geralmente você tem um risco menor. Porque se um imóvel ficar vazio, né? Que é muito difícil um imóvel inteiro ficar vazio, você não vai ter uma perda muito grande sobre o seu aluguel. Diferente do imóvel físico. Se você vai ter 300 mil lá, né, parado naquele imóvel, que você pagou 300 mil provavelmente, né? Se você conseguisse vender, teria esse valor. Se você perder 2 meses de aluguel, ficar sem achar alguém ali para alugar aquela casa, você já vai ter uma perda muito grande, né? Que você poderia estar ganhando muito dinheiro em cima daquele aluguel. Mas, né, essa vacância te causou um dano muito grande, coisa que nos fundos imobiliários, por serem vários imóveis, você fica mais diluído, né? Você fica mais diversificado e uma vacância de um imóvel específico não causaria um dano tão grande no seu retorno. A renda mensal é isenta de imposto de renda, né? Quando você trata ali de imóveis físicos, você tem que pagar cartório, você tem que cuidar do inquilino, você tem que pagar reforma, tem que cuidar se o inquilino não vai sair para você arranjar outro inquilino. Então são várias dores de cabeça que você não vai ter em um imóvel, né, de fundo imobiliário. E aí, por isso que eu digo, se você é uma pessoa que trabalha só com imóveis, é interessante você ter imóveis físicos, né? Porque você consegue um retorno muito maior, porque você vai estar de olho naquilo o dia inteiro, você vai ter a semana para ver isso. Mas, se você é uma pessoa que só investe isso em meio período, é muito mais interessante você ter fundos imobiliários, que aí você vai ter uma pessoa cuidando disso para você, enquanto você foca na sua atividade principal, que é o seu trabalho, que é o seu estudo, que é você realmente conseguir mais dinheiro para os aportes, né? E não ficar cuidando dia após dia do seu fundo imobiliário que você vai estar pagando um profissional para isso. E aí tem uma outra coisa interessante dos fundos imobiliários que deixam essa classe um pouco mais fácil da pessoa física analisar, que é o preço sobre o valor patrimonial. O valor patrimonial é o que aquele imóvel vale, né? O que alguém estaria disposto a pagar por ele, caso você colocasse sua venda. E aí tem alguns profissionais de mercado, né, da área imobiliária, que vão lá e fazem um cálculo de quanto que algumas pessoas estariam dispostas a pagar para aquele imóvel. E aí, na bolsa de valores, as pessoas podem pagar o que elas quiserem por esse fundo imobiliário. Mas o que acontece é que muitas vezes, por um temor do mercado e por ser um ativo muito líquido, diferente de um ativo físico, esse ativo, quando ele está em forma de fundo imobiliário, ele é muito mais líquido. As pessoas podem negociar todo dia, né? Todo dia útil, eles conseguem negociar o valor desse imóvel. E aí, o que acontece é que, às vezes, as pessoas estão pagando um valor muito mais abaixo do que aquele cálculo que a pessoa fez do valor patrimonial daquele imóvel. E aí a gente diz que quando o preço sobre o valor patrimonial está abaixo de 1, significa que a cota está mais barata do que o valor dos imóveis do fundo. Então, se você tivesse um valor patrimonial, preço sobre o valor patrimonial de 0,7, é como se você estivesse conseguindo comprar um imóvel com 30% de desconto. Você estaria pagando 70 centavos por cada real de patrimônio que aquele imóvel tem. E esse é um modo muito interessante de você começar a analisar os fundos imobiliários. E aí você tem vários tipos, né? Que você tem que ler o relatório gerencial. E aí você também pode acessar esse site que eu vou mostrar para você dar uma olhada. Porque existem vários, né? Existem fundos imobiliários de logística, de lajes corporativas, de shoppings, de hotéis, de fundos de papel, fundos de fundos, que eu acho muito interessante. E aí tudo isso eu vou mostrar para vocês aqui já já. Então vocês podem acessar o Status Invest. Aqui vocês conseguem ir nas áreas de FIIs, né? Busca avançada. E aqui vocês conseguem escolher até o tipo de segmento. Se você quer um fundo de fundos, se você quer um fundo hospitalar, de hotéis. Eu vou deixar em todos aqui para a gente dar uma olhada. Você consegue colocar aqui, vamos colocar no mínimo 0,5 de preço sobre valor patrimonial, porque abaixo disso não faz muito sentido. Porque aí seriam fundos que estão passando por algum tipo de problema mais grave. E aqui a gente consegue colocar 0,95, por exemplo, para a gente ter algum tipo de desconto sobre esse imóvel. Vamos colocar também um valor crescente aqui, pelo menos da inflação. Vamos colocar uns 3,5%, que seria o crescimento desse valor patrimonial, né, desse imóvel que a gente está querendo investir, dos fundos imobiliários que a gente quer investir. E também vamos colocar um dividendo crescente ali de, digamos, 2%, para a gente conseguir dar uma filtrada bem legal. Vamos analisar aqui pelo preço sobre o valor patrimonial, primeiro de cima para baixo, para a gente ver quais estão mais carinhos, depois a gente vai indo para os mais baratinhos. Então temos aqui, por exemplo, um XPLG, vou pegar alguns que eu conheço e vou ir abrindo para vocês darem uma olhada. XPML11, que é bem interessante, o BCA11, o HGFF, que é bem interessante também. Por enquanto tá bom. Aí vamos dar uma olhada aqui, por exemplo, no XPLG. Já está falando aqui, é um fundo da XP, né? Você pode dar uma olhada aqui nessas primeiras duas letrinhas. E depois, se tem um LG na frente, você pode entender já que é praticamente um fundo de logística. Então, é um fundo de logística da XP, né? A XP Investimentos que cuida desse fundo. Nos últimos 12 meses, ele pagou 10% de dividend yield para as pessoas que tinham esse fundo.
Então você pode dar uma olhada nisso aqui, ó, em 5 anos, como está o crescimento dos dividendos que eles pagam. Lá em janeiro de 2021 eles estavam pagando 58 centavos por cota, foi crescendo, crescendo, crescendo. Hoje em dia eles estão em 0,82 centavos por cota. Então você vê que ele tem um valorzinho crescente todo mês. Isso significa que se você pagar R$ 96 por uma cota, você vai estar recebendo 0,82 centavos por cada cota que você comprou. Aí você pode ver aqui embaixo, que é um segmento do imóveis de industriais e de logísticos, e que lá embaixo você consegue acessar o relatório gerencial. Aqui, o relatório gerencial você consegue acessar aqui. Então aqui tem os comentários, foi declarada uma distribuição de 0,82%, 0,82 centavos por cota. Tem o resultado financeiro deles, que você consegue analisar aqui. Vamos dar uma olhada em quais são os imóveis de fato. Aqui. A diversificação regional deles. Eles têm 9% do fundo lá em Pernambuco, 98 mil metros quadrados. Em Minas Gerais, em Rio de Janeiro, São Paulo, né, que eles devem ter aqui perto do Porto de Santos. E também tem lá para o sul, 14%, uma parte bem relevante, 50% no estado de São Paulo, 6% em Santa Catarina. Então são os estados aqui mais desenvolvidos, né? Aqui em Pernambuco deve ter alguns portos aqui, que eles recebem as coisas de logísticos e descem para Minas Gerais e São Paulo. Aqui vocês conseguem dar uma olhada nos tipos, né, em quais são os imóveis desse fundo, para quem que eles estão alugando. Você percebe aqui que tem um imóvel com bastante vacância, aqui 37% de vacância. Aí aqui vocês conseguem ver que eles alugam para Leroy, para Renner, para o Mercado Livre, para Magazine, para B2W. E a correção dos contratos deles é 89% pelo IPCA, 11% pelo IGPM. Então, um fundo bem interessante, né, que a gente analisou que eles são bem diversificados, tem vários imóveis, pagando 10% de dividend yield, e o preço sobre o valor patrimonial dele está em 0,9, ou seja, para cada real de patrimônio do XP Logística, você vai estar pagando 90 centavos. Você está com 10% de desconto sobre esse fundo imobiliário, que nos últimos 3 anos ele teve um crescimento, né, do valor da cota dele de R$ 7,00, de 7% por ano. O dividendo cresceu na faixa de 2,4%. Então, bem interessante, né? Eles têm um crescimento do dividendo, tem um crescimento do valor da cota. O valor da cota aqui também vem crescendo, como vocês podem ver, e ele está sendo negociado com desconto. Então, esse é o tipo de coisa interessante que você consegue ter nos fundos imobiliários. Esse tipo de oportunidade muito interessante. E aí, um outro muito interessante também é o XP Malls, né? Aqui tem o XP, que você consegue ver que é da XP, e o ML, que geralmente é de malls, né? Shoppings. Hoje em dia ele está sendo negociado a R$ 100, está com um dividendo de 10,94%. Nos últimos 3 anos ele teve um crescimento de 10% aqui na cota, né, do valor patrimonial dele. No dividendo você teve um crescimento de 5%. E ele está sendo negociado a um PVP de 0,86, ou seja, 14% de desconto em cada real de patrimônio desse fundo. O valor patrimonial desse fundo, né, por cota, seria 117. Hoje em dia ele está sendo negociado a R$ 100, né? Você vê um desconto bem interessante, além de um dividendo robusto aqui, que já vai isento de imposto para o seu, né, para a sua carteira. Se você coloca aqui em 5 anos, olha como vai crescendo. Lá em 2022 eles pagavam 64 centavos por cada cota. Hoje em dia eles estão pagando 0,92 por cada cota que você tem desse fundo. Aqui embaixo você pode ver que é um segmento de shoppings, e a gente pode ir lá embaixo achar o fundo gerencial. Isso aqui é muito interessante também. A gente consegue ver o crescimento do patrimônio líquido do fundo. Você vê que eles sempre estiveram na faixa dos 2 bilhões, 2 bilhões. Aí lá em 2023 eles devem ter feito algum aumento de capital, que subiu para 3 bilhões, e hoje em dia eles estão na faixa dos 6 bilhões de patrimônio líquido que eles estão cuidando. Então aqui embaixo a gente consegue acessar o fundo, o relatório gerencial de agosto, que eles lançaram. E aqui você tem, né, os shoppings que eles cuidam. Shopping Pátio Higienópolis, que deve ser de São Paulo, Shopping da Bahia, Shopping de Catarina, Santa Catarina, Shopping da cidade de São Paulo. Olha, esse bem bonitão aqui, Shopping Cidade Jardim. Aqui você tem a diversificação regional, 75% do fundo está concentrado ali no Sudeste, em São Paulo, né, em Minas. 14% no Nordeste, no Norte 7%, no Sul 5%. Tem vários administradores aqui diferentes dos shoppings. Aqui tem a trajetória deles, como que eles foram transacionando, que eles foram adquirindo, comprando, né, participação em shoppings. Olha o tanto de shoppings que eles estão cuidando hoje em dia, né? Olha o tanto. Né? São 3 páginas aqui só de fundos que eles estão cuidando. Então, tudo isso muito interessante. Você pode ter uma analisada mais profunda ali no relatório gerencial. Mas as informações mais importantes vão estar mais ou menos aqui mesmo. Né? 0,86 do preço do valor patrimonial,
eles estão crescendo o dividendo, estão crescendo o valor patrimonial do imóvel em mesmo, e tudo isso pagando um grande dividend yield. E aí, por último aqui, um fundo de fundo, né? O BCA11, que é do Bradesco, Bradesco Carteira Imobiliária Ativa, ou seja, é um fundo de fundo, ele vai cuidar, é um fundo que você investe, e aí você vai estar contratando um gestor profissional, que ele entende muito mais do que eu e você, do setor imobiliário, e ele vai estar investindo em outros fundos imobiliários. Então, hoje em dia, eles pagaram 12,32% de dividend yield nos últimos 12 meses. O valor atual do fundo está em R$ 83,00 e o valor patrimonial da cota está em R$ 97,00. Né? Você tem um PVP de 0,85, 15% de desconto praticamente sobre o valor patrimonial deles. Você tem crescimento do valor da cota, crescimento dos dividendos. Aqui nos últimos 5 anos você pode ver esse crescimento. Lá em outubro de 2021 eles pagavam 64 centavos. Hoje em dia estão na faixa dos 84 centavos. Então você tem um crescimento, né, no valor do dividendo, além da inflação. E aqui você pode acessar o relatório gerencial do fundo. Aqui vocês podem ver no que eles investem, né? Lajes, 22% em lajes corporativas, 45% em CRI, né? Eles investem muito em fundos de papel, né? Seriam esses CRIs, são certificados de recebimento imobiliário, que eles não pagam imposto de renda também. Shoppings, 13%, galpões logísticos. Então, só de você comprar o BCA11, você já vai estar muito diversificado aqui no setor imobiliário. Você já tem tudo isso de diversificação e você tem um gestor profissional por trás, gerindo isso para você. E aqui tem várias outras informações importantes, mas eu deixo aqui para vocês o site, né, o Status Invest, que é bem interessante para vocês analisarem esses fundos imobiliários. E aí, eu deixo por fim essa reflexão de que se você é uma pessoa que quer um crescimento, que quer ter mais valorização, que tem muito tempo de mercado pela frente, eu acho que faz sentido você ter parte da sua carteira em fundos imobiliários, apesar de eu não ter na minha carteira, porque eu tenho muito tempo de mercado pela frente. E eu vejo esse fato de que eles não podem reinvestir o dinheiro para crescer o fundo deles, que eles têm que distribuir 95% do lucro para o cotista, eu vejo como um fator negativo, que eles não podem crescer, como uma empresa cresceria, por exemplo. Hoje em dia a gente tem algumas empresas que estão pagando quase a mesma coisa que um fundo imobiliário, só que eles não distribuem 95% do lucro, né? Eles distribuem muito menos do que isso, às vezes 45% que eles distribuem em formato de lucro, né, em dividendos, e eles conseguem ainda reinvestir 50% do caixa deles para crescerem, né, para expandirem, para comprarem outras empresas, para adquirirem mais valor de mercado. E é por isso que eu gosto mais de ações do que fundos imobiliários, mas eu vejo que para quem gosta do setor imobiliário é muito mais interessante um fundo imobiliário de fato do que um imóvel físico. E aí eu deixo para vocês o site. E é isso. Muito obrigado. Se vocês quiserem entender mais sobre a analogia macro da sua carteira de investimentos, se você ainda não criou ela, eu vou deixar aqui esse vídeo. 5 lições sobre dinheiro que você não pode deixar para trás, que você não pode ignorar antes de você começar a sua carteira de investimentos, antes de você começar a cuidar do seu dinheiro. Clica lá que tá bem interessante, muita gente gostou, e eu tenho certeza que você vai gostar também, beleza? Valeu!